andando. Bom, só para falar, então, hoje é a aula perdão, hoje é a aula 18, Nossa, César, começou a travar. a internet hoje não vai colaborar com a gente. Deixa eu tirar minha cara, pelo menos, quem sabe aí. Ele carrega mais fácil. Espera aí, vamos ver se eu consigo bloquear a câmera aqui. E flow. Quem sabe fica mais fácil de ver assim, mais fácil de carregar assim. Não sei. Tá me ouvindo? Não? Oi. Tô, agora eu tô. Eu diminuí a resolução do microfone, mas não sei se vai. Ok. Tô ouvindo. Eu tô quase falando, eu vou gravar, vou tentar passar a aula, né? Eu sei que vai ser difícil, vou gravar ela e aí eu coloco no YouTube. Aí eu coloco hoje ainda, qualquer coisa, você assiste depois do próximo plantão. Não sei como é que vai ser o próximo plantão também, né? Bom, vamos tentar então? Na pior das hipóteses? Beleza. Qualquer coisa você manda no chat, tá? Se você não estiver ouvindo. Bom, só para lembrar, as três partículas... Você me ouve ainda, né? Me diz que sim. Sim. Aí, boa. Então, as três partículas que a gente tem falando de radiação são alfa, beta e gama. Qual que é a diferença de cada uma delas? A partícula gama é a partícula que só envolve energia, ela não tem massa, né, e nem tem sinal de carga. A gente não pode dizer que é uma partícula nem positiva, nem negativa. Então, é uma partícula de energia neutra, ok? A partícula beta, se você não estiver me ouvindo, eu coloco no chat. Eu digito no chat. Eu acho Não, que eu... tô assim. Beleza. A partícula beta, por outro lado, ela é uma partícula que ela tem sinal, ela tem carga, ela sabe que é uma carga negativa, ela emite, né, um elétron toda vez que ela dispara uma partícula beta. E engraçado, porque para ela emitir uma partícula beta, um dos nêutrons, né, de dentro de um átomo, ele tem que ficar instável, virar um próton, para que quando ele vira um próton, ela consiga emitir essa partícula beta. Então, sempre que um material radioativo emite uma partícula beta, o número atômico desse material sobe, ok? A massa fica alterada, mas o número atômico sobe. E, por último, a partícula mais destruidora de todas, vamos dizer assim, é a partícula alfa, que ela é uma partícula literalmente bem pesada. A massa dessa partícula é 4, tá? Então ela tem 4 angstroms de unidade, porque ela emite, toda vez que ele solta uma partícula dessa, ele solta 2 nêutrons e 2 prótons juntos. Então a partícula, se ela fosse ter um número atômico, o número atômico da partícula seria 2 e o número de massa da partícula seria 4. Então a gente tem a mais pesada, que é a alfa, com energia positiva, a beta, que não tem peso, mas tem energia negativa, e a gama, que é só energia, mas não tem sinal, não é nem positivo nem negativo, é só energia em forma de onda. Então, essas são as três tipos de partícula que a gente tem. Dito isso, vamos ler essa primeira questão aqui de cara já, vai? Ó, a eletrólise é um processo não espontâneo, em grande parte, para a indústria química. Uma das suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio, a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse procedimento, utiliza-se uma célula eletroquímica como ilustrado. Então, ó, ele está mostrando uma coisa parecida com a pilha que a gente viu na aula passada. A gente tem, né, um anodo, um catodo, a bateria que fornece corrente elétrica, e provavelmente nessa solução aqui, né, um dos cátions aqui dentro vai grudar em um dos anodos e o outro vai grudar do outro lado. Então, a gente vai ter a formação, né, de uma oxirredução. Um dos eletrodos vai diminuir de tamanho e outro eletrodo vai aumentar de tamanho, graças à solução de cloreto de sódio que está aqui dentro. Dito isso, a pergunta embaixo é o seguinte: no processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário obtido é o... E ele quer que a gente faça qual que é o produto que vem junto, vamos dizer assim, com o hidróxido de sódio e o gás cloro. Deixa eu ver quem respondeu. Pode ser que seja a Carol que respondeu. Ela respondeu basicamente o que a gente está fazendo. Grave. Então, ok. Estamos gravando. Beleza. Então, voltando lá. Dito isso, vamos fazer a reação química. Eu vou compartilhar com você o Wordzinho, que é a melhor ferramenta que eu tenho para a gente fazer isso. E a gente vai fazer essa reação no Word. Eu acho que é mais fácil da gente conseguir ver como é que ela acontece. Então, ó, só para lembrar, o denunciado, ele fala o seguinte. Cadê? Deixa eu fechar. Cadê meu Word? Cadê meu Word aqui? Ele fala o seguinte no enunciado. Ele vai ter uma solução
de NaCl. Então, eu tenho NaCl, né, mais H2O, nossa clássica água. E isso vai me formar os seguintes produtos. NaOH, que é o hidróxido de sódio, que ele fala no enunciado, e mais o meu gás cloro, que é o Cl2, ok? E ele quer saber o que mais forma além desses dois caras. Para a gente descobrir isso, a gente basicamente vai fazer um balanceamento, né? Se a gente fizer um balanceamento e descobrir qual elemento que está faltando, a gente sabe que esse terceiro produto desconhecido vai ser formado desse elemento que está faltando no balanceamento, ok? Então, fazendo um balanceamento rapidinho, ficaria o seguinte. De um lado eu tenho um Na, né? Também tenho um cloro. Tenho 2 hidrogênios, então H2, e tenho um oxigênio. Enquanto do outro lado eu tenho também um Na, então essas duas quantidades estão igual. De cloro, do outro lado, eu vou ter 2, né? Então eu vou ter o meu primeiro problema aqui, vamos dizer assim. Vou ter de hidrogênio do outro lado apenas um hidrogênio. E de oxigênio eu terei um também. Então, oxigênio está igual e sódio está igual. O que está diferente? Cloro. Para começar, o único jeito de eu fornecer mais cloro, né, para esse lado é se eu colocasse o número 2 aqui. Se eu coloco o número 2 aqui, o cloro vai para 2, só que o meu sódio também vai ter que ir para 2. Aí eu desbalanceei o sódio do outro lado, que era 1. Então eu vou pôr aqui 2 também. Aí eu pus aqui, igualei os dois sódios, só que eu desbalanceei quem? O oxigênio, que foi para 2, e o hidrogênio, que também foi para 2. Então, o que está batendo as quantidades? Os três primeiros. O único que a quantidade está diferente nessa situação aqui seria o oxigênio. Então, desse lado de cá, vamos dizer assim, está faltando oxigênio. O que eu posso fazer de novo para tentar balancear um pouco a nossa vida? Eu vou colocar um 2 na frente da água, para o meu oxigênio subir para 2. Só que aí eu vou descontrolar o hidrogênio. Então, eu vou ter 4 de um lado contra 2 apenas do outro. O que eu vou fazer agora para me fornecer mais hidrogênio desse lado? Eu vou mudar esse índice? Não. Eu vou dizer que o elemento que está me faltando provavelmente é hidrogênio em forma de gás. Então, o nosso H2. Se eu acrescentar o H2 aqui, ó, o meu hidrogênio vai para 4 e, misticamente, tudo passa a bater a quantidade. Okay? Ou seja, o elemento que me falta, né, o meu subproduto, vai ser quem? Vai ser o gás hidrogênio ou o hidrogênio molecular. Beleza? Ok. Dito isso, vamos para lá. Diminuir a qualidade do microfone e funcionou, hein? Eu acho que funcionou, Sim, né? andou bem. Bom, graças a Deus. Então, ó, das opções que a gente tem, vapor de água não é, oxigênio molecular não é, hipocloreto de sódio não é, hidrogênio molecular. Então, letra D. Belezura? Ok. Sim. Próximo, então. Na próxima, ele diz o seguinte. Para a produção de fios elétricos, o cobre deve possuir 99,9% de pureza. Para tanto, o cobre metalúrgico impuro passa por um processo que gera cobre eletrolítico, conforme está ilustrado na figura a seguir. De novo, é uma bateria, parecido com o que a gente viu na aula passada. Ele tem uma solução, né? Sulfato de cobre, um polo negativo, um polo positivo. O que eu vou entender nessa situação aqui? Um desses dois eletrodos vai se oxidar, vai se desintegrar, ele vai diminuindo de tamanho, e o outro, por outro lado, vai aumentar de tamanho, vai se reduzir, ok? A gente pode entender, toda vez que a gente está fazendo, né, essa pilha, o eletrodo que se reduz, ele está sendo formado de metal puro. Então, provavelmente, o cara vai tentar ajustar a pureza, né, do cobre através dessa pilha. O eletrodo que se reduzir vai formar cobre puro, que é usado naquele fio que ele falou ali em cima, né? O fio com 99,9% de pureza. Dito isso, ele fala o seguinte para a gente. Sobre esse processo, são feitas afirmações a seguir. Vamos lá, vamos ver se você lembra da aula passada do que a gente falou. No catodo, que é o cobre puro, ocorre um depósito de mais cobre em virtude da redução do CO2+. Então, vamos pegar as palavras que interessam. Catodo e redução. Você lembra se é o catodo que faz a redução? Ou se é o anodo que faz a redução? Não, é o anodo, não é? Ao contrário, é o catodo mesmo. O catodo
faz a redução. A única coisa que está meio confusa aqui para entender é que o catodo ele não é o sinal negativo, igual ele colocou aqui para a gente confundir. O catodo, na verdade, é o sinal positivo. Tá. Mas, ainda assim, o sentido da frase está certo, apesar de ele ter trocado esse sinal aqui, ó, que é que o depósito de cobre em relação ao cobre. Então, ó, essa daqui, eu diria que está certa. A única coisa que me preocupa é esse sinal aqui, ó. Sim, Então, vamos deixar ele na interrogação. Daqui a pouco a gente confere se ele está certo ou não. Número 2. A corrosão faz a solução aumentar a concentração de cobre 2+, que é atraído para o catodo, formando o cobre metálico livre de impurezas. Então, vamos lá. Ele está dizendo, basicamente, que o cobre metálico vai ser formado no catodo, ou seja, ele está dizendo que no catodo ocorre a redução, né? Porque lembra que eu comentei que o cobre vai se depositando nesse lugar, ele vai se reduzindo nesse lugar? sim. Então, realmente... Tá certo, não tá? Essa tá certa, perfeita. 2 tá certo. Ok. Depois, 3. Uma solução aquosa de sulfeto de níquel aumentaria a deposição de cobre puro no catodo. Você acha que um composto de níquel vai aumentar a produção de cobre? Não. Não, nem de longe. Então, essa daí com certeza é falsa. Ok. Próxima. No anodo, que ele coloca sinal de positivo, né? E tá estranho isso, porque no anodo o sinal é negativo. Ele diz que existe a oxidação do cobre metálico. É verdade que no anodo acontece a oxidação? Sim, porque se no catodo é redução, né? Justamente. A única coisa que está estranha é esse sinal, como eu falei. Então, o que a gente tem certeza? A gente tem certeza que a 2 está certa e que a 3 está errada. Então, ó, se a 3 está errada, não pode ser a letra E, não pode ser a letra C e não pode ser a letra A. A gente vai ficar entre a B e a D. É isso? É isso. Só que como a gente tem certeza que a 2 está certa, então só pode ser a letra B. Então a gente tem que considerar que a 1 e a 4, apesar dele ter colocado o sinal contrário, não sei por que ele fez isso, elas estão certas. Então, letra B, a resposta. Próximo. A próxima, na hora que eu estava resolvendo, eu percebi uma coisa. A figura da apostila está faltando pedaço. É uma outra figura, na verdade. Eu abri ela. Oi? Bacana. Então, eu abri ela numa guia aqui de um exercício resolvido. Cadê aqui? E ela tá completa aqui. Então eu vou ler por ela, que é a mesma coisa, tá? De um exercício resolvido objetivo. Você consegue ver? Você tá enxergando a guia que eu troquei? Tô sim. Beleza. Então, ó. O gás hélio é disponível comercialmente, ele pode ser gerado pelo decaimento radioativo, sobretudo do urânio, conforme esquematizado pela série de decaimento, desde a formação da Terra há 4,5 bilhões de anos. Apenas metade do urânio 238 decaiu para a formação do hélio. Então, ele quer dizer que, né, a gente tem todo o urânio que a gente tinha há 4,5 milhões de anos atrás, metade desse cara virou hélio. Só para entender, você lembra qual que é o número atômico do hélio, que é o primeiro gás nobre? Não. O número atômico dele é 2. Ele é um dos únicos elementos, né? Ele e o hidrogênio são os únicos elementos que se estabilizam com menos de 8 elétrons na última camada. No caso do hélio, ele se estabiliza com 2. Então, quer dizer o quê? O número atômico do hélio é 2 e muitas vezes, né, esse cara, ele tem uma massa um pouco maior, porque se o número atômico 2, quer dizer que ele tem 2 prótons. Ele pode ter um nêutron ou 2 nêutrons, enfim, ele pode ter uma quantidade variada de nêutrons. E a massa dele geralmente é maior que 2. Agora, pensa comigo. Lembra que eu falei que quando tem a liberação de uma partícula alfa, ele libera um composto com 2 prótons e com massa igual a 4? Porque ele tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então, a gente pode subentender que também a partícula alfa, na verdade, ela é um hélio. Olha que brisa. Totalmente brisa. Nossa. Ok, sim. Então, toda vez que um determinado material liberar uma partícula alfa, a gente pode estar dizendo também que ele libera um hélio, né? Está em forma de cátion, que ele está em defasagem eletrônica, mas ainda assim é um hélio. Então, toda vez que um composto radioativo liberar um material, esse material, né, é uma partícula alfa, essa partícula alfa pode ser considerada um átomo de hélio também.
Ok? Tá. Aham. Dito isso, vamos lá ao que ele fala. Com base nessas informações e em seus conhecimentos, é correto afirmar que, letra A, o decaimento do átomo de urânio 238, que é esse primeirinho aqui, ao final da série do decaimento... Nem buguei, perdão. O decaimento de um átomo de urânio 238 produz, ao final da série de decaimento, apenas um átomo de hélio. Então vamos pensar. Se o cara falou, basicamente, que todo o urânio que tinha na Terra fez metade, né, do hélio, foi feito em... Peraí, não é que foi feito em metade, mas gera pelo decaimento radioativo, desde a formação da Terra, apenas metade da quantidade de urânio. Então quer dizer que se a gente for pensar numa estequiometria, a gente pode dizer o Seria seguinte... meio. Exatamente, muito bom. Então, essa afirmativa estaria errada. A letra A, falso. Letra B. O decaimento do urânio 238 para o 234, então, daqui para cá, esses 4 primeiros elementos, gera a mesma quantidade de hélio que o decaimento do urânio 234, que é esse daqui, para o TH230, que é esse daqui. Então, vamos ver o seguinte. Quantas partículas alfa é liberado desse primeiro elemento até o quarto? Uma. Uma, perfeito. E quantas partículas alfas é liberado desse ângstrom até o TH? Desse urânio, desculpa. Uma, tá. Uma também. Então, você concorda comigo que a quantidade de hélio gerada é igual entre esses dois caras? Sim, nossa. Oi? Sim, aham. Porque você só tem uma em cada, né? Mas a T2 betas, né? Aqui não influencia? Como assim esse T2? Eu não entendi. T2 o quê? Não, tipo assim, ó, do urânio até o outro urâniozinho 234 tem um alfa e 2 betas. Sim. É Isso porque não vai influenciar que tem os 2 betas. Tipo, ele só perguntou sobre o alfa e a relação dele com o hélio. basicamente sim, porque o beta é só um elétron que ele está disparando. Então quer dizer que esse elétron não tem massa. O único que vai ser efetivamente um elemento químico, né, que é o hélio, o beta não tem o elétron. Entendi. Então, ó, essa daqui a gente pode assumir que seja a opção correta, mas por desencargo de consciência, vamos dar uma olhada e falar o seguinte: daqui 4,5 bilhões de anos, a quantidade de hélio no planeta Terra será o dobro da atual. Peraí que travou. Tá, perdão. Ó, daqui a 4,5 bilhões de anos, a quantidade de hélio no planeta Terra será o dobro do que é hoje. Parece, né? Pensa agora no tempo de meia-vida dos elementos radioativos. Imagina que eu tenho 100 moléculas de um determinado elemento radioativo e elas demoram, né, 4,5 bilhões de anos para cair pela metade. Então, depois de 4,5 bilhões de anos, se eu tenho 100, eu vou passar a ter 50, correto? Sim. Então, quer dizer que daqui 4,5 bilhões de anos, eu vou ter quantas moléculas? Eu vou ter metade de 50, que vai ser 5, faz sentido? Então, quer dizer que quando passar essa quantidade de bilhões de anos, eu não vou ter o dobro do atual. Eu vou ter 50% a mais. Exatamente. Fez sentido? Tá. Fez. Então, essa daqui também, pela lógica, né, seria errada, graças a esse tempo de meia-vida dos materiais radioativos. E última, não menos importante, o decaimento do urânio 238 para o 234 gera a mesma quantidade de hélio que o decaimento do PB, do chumbo 214 para o polônio 214. Então, o 238 para o 234, a gente viu já com hélio, né? Agora, o chumbo 214... Ah, desculpa. Aí, pode continuar, né? Perdão. Então, ó, do urânio, né, que ele fala aqui, ó, do urânio 238 para o 234, só tem uma partícula alfa, né? Sim. Depois, do chumbo 214, cadê o chumbo 214? Tá aqui, esse aqui. Desse cara até o polônio 214, que é aqui de baixo, quantas partículas alfa eu tive liberado? Nenhuma. Nenhuma. Portanto, ele libera a mesma quantidade de hélio do que o outro? Não. Não. Então, essa daqui é falsa, realmente.
A alternativa correta nossa era B e as outras estão realmente erradas. Beleza? Ok. Beleza. Então, fechando essa guia e voltamos para a nossa apostila. A Carol respondeu, aliás, ela falou grava, acho que eu comentei com você, né? Mas enfim. Questão de número 4. Cadê? Aqui. Ela diz o seguinte: em setembro de 2017, completaram-se 30 anos do acidente do Césio 137 em Goiânia, Sim. Uma cápsula metálica que fazia parte de um equipamento de radioterapia foi abandonada e encontrada por 2 trabalhadores que, após violarem a cápsula, distribuíram sólido do seu interior entre amigos e parentes, encantados pela luminosidade que emitia no escuro. Isso resultou no maior acidente radioativo mundial fora da usina nuclear. À época do acidente, o lixo radioativo removido do local onde o Césio 137 se espalhou foi estocado em contentores revestidos por paredes de concreto e chumbo de espessuras de 1 metro. Essa medida foi necessária para prevenir os causados da exposição das partículas beta do decaimento radioativo do Césio 137. O gráfico a seguir ilustra tal decaimento ao longo do tempo. Então, o gráfico que a gente tem no eixo Y a massa do Césio e no eixo X o tempo. Então, a gente consegue observar, ó, que a massa começou em 20 e ela caiu para 10, demorou mais ou menos uns 30 anos. Então, o tempo de meia-vida do Césio foi mais ou menos 30 anos. Depois de 30 anos, né, pela metade. Então, 10 foi para 5. Depois de 30 anos, o 5 vai para 2,5. Tá me ouvindo? Uhum. Beleza. E depois de mais 30 anos, de 90 para 120, o meus 2,5 foi para 1,25. Depois de 30 anos, 1,25 para 162. Com base nas informações, responda os itens a seguir. A partir da análise do gráfico, identifique a quantidade em massa do isótopo radioativo em setembro de 2017. Considerando que a quantidade de Césio 137 envolvida no acidente foi de 40 gramas. Então, ele quer saber quantas gramas tinha em 2017. Se o acidente aconteceu de 30 anos, quer dizer que em 2017 ele completou 5 anos, certo? César travou. Tá, perdão. Tá me ouvindo agora um pouco? Tô. Tá. Então, 2017 completou 30 anos do acidente. Se eu tinha 40 gramas no acidente, quanto que eu vou ter um ciclo de meia-vida depois? 50%. Que seria? 20. Show de bola. Então, a primeira parte da resposta, que é uma que eu achava que era dissertativa, não é dissertativa. É isso aí, que é dissertativa. A primeira parte da resposta seria 20 gramas. Tá. Depois, ele continua a pergunta falando assim: determine quanto tempo, a partir da data do acidente, levará para que a massa do Césio 137 seja inferior à quantas meia-vidas aconteceram. Olhando no gráfico, a gente consegue ver para 10, a 6, 5, a terceira, 12,5, a quarta, 1,5, a quinta, a 60. Então, 5 meia-vidas. Quanto de tempo isso, mais ou menos? Dá 150 anos. Ok? Ok. Deu para entender? Deu sim. Uhum. Beleza. Agora, a próxima é um pouquinho mais chata. Ela diz o seguinte: a emissão da partícula beta, né? E ele coloca assim, o que ele mostrou nesse zero? Que a massa da partícula beta é zero, e nesse menos 1, quer dizer que a carga, né, o sentido da energia dela é de 1 negativo, ou seja, ela disparou apenas um elétron que não tem massa. Ocorre quando um nêutron instável se desintegra, convertendo-se em próton, formando outra observação da reação de decaimento do radioativo do Césio 137. Aí ele já deu para a gente, né, a massa do Césio, que é 137, e o número atômico do Césio, que é 55. E ele fala assim: representando o elemento formado pela notação que inclui o seu número de massa, dado que o próximo elemento, né, o elemento seguinte do Césio, é o bário, que o número atômico é 56. Então vamos para o você e o seguinte, o Césio, né? Nesse Césio, eu sei que a massa dele é 137 e também sei que, deixa eu ver se eu consigo fazer ao mesmo tempo, eu acho que não dá, não. Tem que fazer na ponta. Deve fazer antes. Ah, por isso que o pessoal faz antes. Agora faz sentido. E aqui é 56, certo? 56, 55, 56, né? Não, 55, não é? 55.
Verdade, é 55. Aí o que aconteceu? Esse cara, né, ele vai emitir uma partícula beta. Deixa eu colocar no normal aqui, peraí. Esse cara vai emitir uma partícula beta. Então, a partícula beta, eu vou colocar um Bzinho aqui. Vou colocar que a massa da partícula beta, igual a gente viu, é 0. E vou colocar que a carga dela vai ser de -1, ok? Isso mais o novo elemento que ele vai formar, que era o bário, né? Se eu não me engano. Esqueci agora qual que era. Isso. Era o bário, obrigado. Então, formou o Ba. E quais informações que eu tenho do bário? Eu sei que o número atômico do cara vai ser 56, ok? Porque o número atômico, toda vez que ele emite uma partícula beta, ele aumenta 1. Mas e o número de massa do bário? Vocês sabem me dizer qual que é? Não. Bom, pensa só. Se o césio pesava 137 e ele disparou uma partícula que tem peso 0, quanto que vai sobrar de massa no elemento? A mesma coisa, não é? Justamente. Então, o bário também continua tendo 137 de massa. E essa daqui é a reação. Cortou um pouco. Então, essa daqui é a resposta. Não sei se foi agora. Ok. Beleza? Então, é mais ou menos isso. O césio soltou a partícula beta, virou o bário, e é isso. Essa é a resposta da B. Bom, voltando para a nossa bate-apostila. Cadê? Stop resume. Eu acho que eu fiz uma coisa que fiz caquinha aqui. Sem querer, eu bati numa tecla que eu não sei, mas a gente descobre o que aconteceu. Será que tá gravando ainda? Deixa eu ver. Tá. Tá gravando, teoricamente. Não sei o que eu fiz, mas enfim, né? 5. Vamos lá. Na 5, ele diz o seguinte. O terremoto e o tsunami ocorrido no Japão em 11 de março de 2011 conteram uma 131, cuja presença na natureza está limitada por sua meia-vida de 8 dias. O tempo estimado para que esse material se desintegre até atingir 1/16 de sua massa inicial é de... Então vamos lá. Consegue fazer essa? Sim. Talvez. Acho que sim. Então, ó, a cada 8 dias ele cai pela metade. Sim. Então, quantos dias você acha que ele vai precisar para cair para 1/16? Então. Não sei se você está falando, está cortando tudo. Ou não sei se você falou o que você está Eu tô pensando. tentando entender, porque, tipo, ok, a cada 8 dias ele cai pela metade. Então seria, tipo, 8 vezes 16, é isso? E daí Na verdade, eu faria de uma maneira mais simples. Deixa eu compartilhar com você no Word, aqui, ó, rapidinho. Tá. Cadê? Encaixa as coisas que eu quero aqui. Foi. Então vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma amostra inicial. Isso, vamos criar uma tabelinha aqui. Deixa eu tentar fazer uma tabela grande. Pronto. Nessa tabela eu vou colocar basicamente material, embaixo dias. 1%. Um dia, 0. Passou 8 dias, eu vou ter uma fração do material. Eu vou ter 1/2 desse material, certo? Depois, mais 8 dias, que vai ser 16 dias, eu vou ter o total de 1/4 desse material. Mais 8 dias, que vai para 24 dias, eu terei 1/8 desse material. Depois, em 30 dias, eu terei metade de 1/8, eu terei justamente 1/16. Certo? Entendi. Então, ou de que outra forma que a gente pode fazer? A gente pode pegar o 16 e tentar fatorar ele. 2 elevado a quanto que dá 16? Dá a quarta, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 4. Então, daí a gente tem que pensar. Como ele foi 2 elevado a quarta, quer dizer que são 4 vezes a meia-vida. A gente pega o número 2 vezes a quantidade de tempo da meia-vida. Então, 4 vezes 8 daria 32 também. Ok. Beleza? Máximo. Dois jeitos dá para fazer. Daí, a resposta nossa seria a letra D. Beleza? Tá, vamos para a nossa próxima. A 6, ele fala assim: o berkélio é um elemento químico cujo isótopo ele falou que é igual. É de maior longa-vida
com a idade de 1.379 anos cada meia-vida. O decaimento radioativo desse isótopo envolve emissões de partículas alfa e beta. Ele quer saber o seguinte: o número de partículas emitidas e o tempo decorrido para que certa quantidade inicial seja reduzida de 3/4. São, respectivamente... Tá. Então, ele quer saber quantas meias-vidas leva para a gente diminuir 3/4 do material. Quanto que você acha que a gente leva? Não sei, pera. Tô operando. A meia-vida dele é de 1.300. Tá. Então, depois da primeira meia-vida, ele vai ter reduzido 1/2, certo? Sim. Na segunda meia-vida, ele vai ter reduzido para 1/4. Então, quanto que reduziu, na verdade? Cortou, César, essa parte. Tá, vamos lá. A parte mais importante. Deixa eu compartilhar a tela de outro jeito. Aqui, ó. Foi. Então, ó. Depois que passou 2 meias... Esquece o dias aqui, que o dias vai ser diferente, né? Mas vamos pensar assim, ó. Na primeira meia-vida, ele vai para 1/2. Na segunda meia-vida, ele vai para 1/4. Quanto que ele perdeu, então? Ele perdeu a mesma quantidade que 3/4. Você concorda comigo? Meu Deus, mas Ou foi doideira o que eu falei? foi, buguei um pouco. É porque o exercício, ele fala de um jeito para confundir a gente. Ele fala o seguinte, ó. Ele quer que a quantidade inicial se reduza de 3/4%. Ele quer que a quantidade inicial reduza essa quantidade. Ou seja, é a mesma coisa que dizer que ele quer que a quantidade inicial chegue a 1/4. Fez sentido? Ah, entendi. Ok, fez. É que o cara realmente agiu de má fé para fazer esse exercício. Daí ele colocou de um jeito para confundir. Sim, bem otário mesmo. Né? Para acabar com as nossas vidas. Enfim, moral da história. Quantas meias-vidas, então, vai ser para ele se diminuir 3/4? Vai ser 2 meias-vidas, certo? Se a meia-vida é de 1.379 anos, quanto que vai ser 2 meias-vidas? Isso vezes 2. Dá 2.600 e alguma coisa. 2.600 e alguma coisa. Vamos lá. Eu acho, é o 2.700. 2.700 e alguma coisa. Então, a gente tem 2.700 e alguma coisa. Isso foi até estranho. Tem essa e tem essa. Tem a letra B ou a letra D. Agora, ele quer saber a quantidade de partículas alfa ou beta. Aí você fala, nossa, César, isso é retardado. Como é que eu vou descobrir quantas partículas esse cara emitiu? Pensa no seguinte. O cara inicial pesava 247, certo? Certo. O final pesava 207. Ou seja, ele diminuiu 40 de massa. Qual que é a única partícula que tem massa? A alfa, não é? A alfa, sim. Quanto que ela tem de massa total? Você lembra? 4. Então 4. tem que ser 10. Perfeito. Então, com isso a gente já mata a charada. Que a letra D fala 5 partículas alfas e 10 betas e tantos anos. E a B, ó, 10 alfas, 5 betas, que a gente nem precisou se preocupar em achar, e os anos. Então, alternativa correta, letra B. Show de bola. Vamos para a próxima, então. A próxima, ela diz o seguinte. A fusão nuclear é um processo em que 2 núcleos se combinam para formar um único elemento mais pesado. Um exemplo importante de fusão é o processo de produção de energia do Sol e das bombas termonucleares, que são as bombas de hidrogênio. Podemos dizer que a base da energia solar desse processo. Nossa, César, cortou tudo. Desculpa, só estou lendo. Ó. Ah, ok. Não, beleza. Podemos dizer que a fusão nuclear é a base de nossas vidas, uma vez que a energia solar produzida por esse processo é indisponível para a manutenção da vida. Da reação de fusão nuclear. Repara, eu tenho hidrogênio junto com outro hidrogênio formando hélio. Qual que é a diferença entre esses 2 hidrogênios? A massa. Um deles tem massa 2, outro tem massa 3. Isso significa que provavelmente um desses hidrogênios vai ter um nêutron e o outro vai ter 2 nêutrons. Só isso. Aí o que ele forma? Ele forma um hélio que tem a massa 4, ok? E mais uma partícula que ele não quis me dizer qual é. Agora vamos pensar comigo. Se eu juntar essas 2 massas, eu vou ter 5 e não 4. Qual essa partícula que ele emitiu vai ter massa?
1. Sim, Então, é uma partícula estranha, que tem massa 1. Não era para ser nem beta nem alfa, mas ela tem massa. O número tá. de prótons dela a gente não sabe, né? Mas ela vai ter. Aliás, pode até saber, mas ela vai ter massa. Dito isso, ali em Uhum. cima. Aí ele fala assim: quais alternativas, né, representam isótopos na reação de fusão nuclear apresentada? Qual que apenas, né, representa isótopos? Bom, moral da história, ele deu aquela reação e não serviu de nada. Você lembra de que é isótopos? Não, nossa. São o mesmo elemento químico porque ele tem que ter justamente o mesmo número de prótons, tá? Ok. Aí ele quer que você encontre a alternativa que tenha 2 isótopos, ou seja, tenha 2 elementos químicos iguais. Você consegue fazer? Sim. Assim, É né? a letra D, né? Show de bola, é isso aí. Porque é o único que dá para ser isótopo. Ele nem falou nada da Sim. partícula, a gente estava tirando conclusões da partícula à toa, Nossa. né? Mas enfim, foi mais fácil que parece, pelo menos, que bom. Próxima questão, questão 8. Ela diz o seguinte: à medida que ocorre a emissão de partículas do núcleo de um elemento radioativo, a velocidade de desintegrações por unidade de tempo é denominada velocidade de desintegração. Utilizando os exames de tomografia, o radioisótopo flúor 18 possui meia-vida de 1 hora e 30 minutos. Essa massa de radioisótopo do flúor 18 fique reduzida a 1,25 gramas ED? Então tá. Meu Quantas Deus, por que que meia-vidas ele a deu gente... log? Oi? Cortou? Por que que ele deu log? Ó, pai. Log? Então, na verdade, eu acho que a gente nem vai usar o log, para ser sincero com você. Agora pensa lá, É, porque dá pra... dá para fazer, dá para fazer na análise lógica. Quantas meia-vidas até chegar a 1,25? Calma. Quando eu falo, por exemplo, uma meia-vida, eu já diminui ele por 2, né? Ou não, é a Exatamente. partir da segunda. Isso. A partir da, Tá, a então partir da uma primeira. Uhum. fica com 10, 2, 5, 3, 60, 2,5. 2, isso, 2,5. E daí 4, então, não é? Perfeito. Aí, cada meia-vida é 1 hora e meia. Quanto que dá 4 vezes 1 hora e meia? 4 horas. Não, 6 horas, né? Show de bola. Logo, nem precisamos do log, hein? Ainda bem, meu Deus do céu. Então, mas olha o que eu falo. Isso também é uma coisa que os caras fazem para desesperar a pessoa. Quando a pessoa vê o log, ela acha que ela vai precisar usar, mas Exatamente. não precisou, graças ao bom Deus, né? Mas enfim. Sim. Bom, vamos para a próxima então. A próxima fala assim: o elemento radioativo tório pode substituir os compostos de baterias. Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar uma grande quantidade de energia. A partícula liberada deve ser bloqueada em mais oxidável. A equação nuclear para o decaimento do tório é tório de massa 230, número atômico 90, ele vai virar a massa 226, número atômico 88, mais uma partícula, mais energia. Agora pensa, qual é a única partícula que faz diminuir massa? Alfa. Alfa. Então a gente já sabe que a partícula que ele liberou é uma partícula alfa. Perfeito? Ah, ok. Aham. Daí, ó, considerando a equação do decaimento nuclear, a partícula que fica bloqueada na caixa de aço inoxidável é a D? Alfa. Alfa. Letra A. Beleza. Show de bola. Essa aqui foi fácil também, né? Foi. Próxima, vamos para 10. A 10 ela diz o seguinte: no dia 13 de setembro de 2017, fez o presidente lá de Goiás, do Césio 137. De novo, uma questão disso. Sabe-se que a meia-vida desse isótopo radioativo é aproximadamente 30 anos. Então, em 2077, a massa que restará em relação à massa inicial da época do acidente será de... passaram. Cortou tudo. Ah, tá, desculpa, perdão. Depois que você acabou de ler o enunciado. Eu acabei de ler a cena, mas tudo bem. Ó, a cada 30 anos cai pela metade a quantidade, certo? Sim. Então ele quer saber, até 2077, quantos por cento da massa inicial ele vai ter ainda? Qual é a fração da massa que vai sobrar para ele?
vão ter diminuído 2 meia-vidas, né? Porque foi 60 anos depois, então 30 e Só que, 30. ó, 2017 já fazia 30, ó. Ah, tá. Olha só. Então é um oitavo? São 3 meia-vidas, isso, um oitavo, isso aí. Ah, ok. Show de bola. Então, letra C, beleza? Vamos ver mais uma Aham. saideira. Acho que vai dar tempo, hein? Estamos fazendo em tempo recorde. 11. Um filme de ficção muito recente destaca o isótopo do hélio, tem a massa 3 e o número atômico 2. Muito está equacionado e representado na reação abaixo, em que esse hélio aparece como reagente. Então a gente tem esses caras com hélio. Cortou, César. Ah, desculpa. Então, ó, esse cara aqui é o mesmo que o hélio aqui. Deu para ouvir agora? Aham. Tá. A gente tem duas esferas mais escuras e uma clara. Essas duas escuras, provavelmente, elas são os dois prótons que têm o número atômico 2. E essa mais clara, provavelmente, é o nêutron, né? E completa esse número 2 para virar 3 de massa. Tudo bem? Tá. Então, ó, Uhum. quando eu combino essas duas, o que que acontece? Eu crio um novo elemento que eu tenho 2 prótons, né, duas bolas escuras, e 2 nêutrons, que libera, mas mostra aqui 1, mas provavelmente isso aqui vai liberar 2 prótons. Concorda comigo? Porque, ó, tinha 4, foi para 2, vai sobrar 2 para liberar aqui. Beleza? Sim. De acordo com esse esquema, pode-se concluir que essa transformação que libera muita energia é uma. Aí a gente uma fusão nuclear ou uma fissão nuclear? Estou quebrando um elemento no meio ou estou juntando dois? Juntando, então é fusão. Perfeito. Então o começo a gente já sabe. Ou é letra B ou é letra C. Vamos só ler o resto que fala em cada uma. Aí ele fala: as esferas mais escuras representam os nêutrons e as mais claras os prótons. É verdade? Pera. Tô operando. Não, é o contrário, não é? Justamente o contrário. Vamos ver o que diz na C. As esferas mais escuras representam os prótons e as mais claras os nêutrons. Isso aí. Certa. Ok. Letra C. Tá. Beleza? Beleza. Então faltou 3. Você quer a resposta delas para você tentar fazer em casa ou não? Não, eu acho, eu posso tentar e daí na próxima aula eu só te pergunto rapidinho ou Fechou, você. fechou. Faltou bem poucas para a gente terminar, hein? Graças a Deus. Faltou 4 só. Sim. Olha, são muito rápidos. Né? Foi mesmo. Foi uma aula VIP hoje, mais fácil. Bom, Bia, então, obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço, César. Até.